Queridos irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos amados, hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre a vida de Jefté. Jefté foi um homem de Deus que, segundo o título da nossa lição, e segundo o que está na Bíblia, ele foi de rejeitado a líder do seu povo, a líder de Israel. E nós vamos ver agora como Deus agiu na história desse homem, tirando ele do lugar de humilhação para o lugar de honra. Antes de nós entrarmos na história de Jefté, vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo no contexto da situação em Israel na época de Jefté. A Bíblia diz, no livro de Juízes, capítulo 10, versículo 6, então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu-o em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estava da além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Irmãos, Israel volta a cometer um erro que é meio que comum, infelizmente, com Israel, e também não deixa de ser comum com nós, povo de Deus. Israel, depois de estabelecido na sua terra, ele se esquece de Deus. Ele abre mão de Deus e passa a adorar e passa a buscar deuses estranhos, deuses que não são deuses, deuses pagãos. E com isso eles acendem em Deus a sua ira, e Deus se ira contra o povo de Israel, e Deus diz, olha, eu não mais vou livrar vocês, porque eu tirei vocês do Egito, porque eu livrei vocês dos povos alheios, dos povos estranhos, e vocês agora abrem mão de adorar a mim e passam a adorar a deuses pagãos. No versículo 10 deste mesmo capítulo, a Bíblia diz, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos moanitas, que vos oprimiam quando a mim clamaste, não vos livrei eu da sua mão? O povo de Israel larga Deus, passa a viver em meio à idolatria. Só que quando vem a perseguição e vem as lutas, e eles percebem que aqueles deuses a quem eles estão adorando nada podem fazer por eles se voltam para Deus e clamam a Deus. E Deus fala para eles o seguinte, olha, quando vocês foram perseguidos, e Deus cita aqui os povos que perseguiram a Israel, Deus diz assim, eu não livrei vocês. Só que agora no versículo 3, Deus diz assim, ó, contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que vos não livrareis mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Queridos, Israel, ele comete um pecado que Deus aborrece, que Deus odeia, que é o pecado da idolatria. Que é quando o homem ele abre mão, ele deixa de servir ao verdadeiro Deus, ao Deus genuíno, Deus legítimo, o único e verdadeiro Senhor, para servir a deuses de madeira, deuses de pedra, deuses de gesso, de barro, deuses que não existem. E isso acende a ira no coração de Deus. E eu fico pensando, irmãos, quantas vezes nós não fazemos do mesmo jeito. Quantas vezes nós, em meio às lutas e pelejas, nós clamamos e buscamos ao Senhor,
e nos lançamos de joelho aos seus pés e rasgamos o nosso coração aos pés do Senhor e clamamos, e Deus ele nos ouve e nos responde. Mas quando estamos em meio à bonança, por assim dizer, nós esquecemos que Deus é Deus e passamos, de repente, não a adorar outros deuses, mas buscar menos ao Senhor. Deixamos de buscar o Senhor com aquela intensidade que buscávamos antes e a confiar em nosso próprio braço, em nossa própria sabedoria, em nosso próprio poder de fazer as coisas. E quando nós confiamos na nossa própria força, queridos, a tendência é ficarmos envergonhados. A tendência é não conseguirmos vitória em meio às nossas lutas. A Bíblia diz, no versículo 15 do capítulo 10, mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, pecamos. Faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos, tão somente te rogamos que nos livre nesse dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram diante em campo. No versículo 15 diz, mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, pecamos. Faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia. Irmão, se tem uma coisa que Deus não rejeita, é um coração arrependido, um coração contrito, um coração sincero. E eu deixo uma palavra aqui para você que está me ouvindo. De repente você se afastou um pouco de Deus. De repente você esfriou um pouco, parou de buscar a Deus. De repente você, pelo um bom momento que você possa estar vivendo, você deixou de buscar o Senhor com a mesma intensidade com que buscava antes. Mas eu quero dizer para você que quando você se arrepende, volta ao Senhor e volta com um coração sincero e contrito diante de Deus. A Bíblia diz que Deus perdoa o seu pecado, Deus perdoa o nosso pecado. E Ele se volta para nós e Ele ouve a nossa oração e Ele nos responde. Então, meu irmão, busquemos ao Senhor enquanto há tempo. Não percamos tempo com as circunstâncias que nos rodeiam, mas não cessemos de buscar ao Senhor incessantemente, porque o Senhor é Deus. Porque fora dele não há Deus. Porque o Senhor é o oxigênio do crente. Porque sem o Espírito Santo de nós, sem o calor do Espírito Santo de nós, somos como folha seca jogada pelo vento. Mas voltando à história de Israel, a Bíblia diz que os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo de Gileade, e também os de Israel se congregaram e se puseram em campo de Mispa. Só que diz então alguém, capítulo 18, então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros, quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Irmãos, aí entra a história, a mudança da história de Jefté. Queridos, na hora que eles se congregam para guerrear, para batalhar, Israel percebe que entre eles não há liderança, não há ninguém que faça o chamamento do povo, o ajuntamento do povo para liderar o povo para batalhar. Então eles se lembram de Jefté. Eles se lembram que Jefté já tem experiência em liderança. E agora eu vou lembrar um pouquinho para você da história de Jefté. Irmãos, a Bíblia diz, no capítulo 11, versículo 1, o seguinte: era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Irmãos, este homem, que a Bíblia começa falando sobre ele, dizendo que ele era um varão valente e valoroso, apesar de ser um homem honrado, ele tinha algo na vida dele
que ele tinha algo na vida dele que lhe servia como espinho, como desonra. E por causa desse fato dele ser filho de uma prostituta, que ele ser fruto de um relacionamento extraconjugal, porém morava em casa de seu pai, a Bíblia diz que quando crescidos, os irmãos de Jefté, os meus irmãos de Jefté, expulsam Jefté. Porque dizem para ele, olha, você não tem direito na herança de meu pai, você não terá herança na casa de meu pai. E eles expulsam Jefté da casa de seu pai. Jefté então sai para morar na terra de Tobi e a Jefté se ajuntam alguns homens levianos e se ajuntam a Jefté em Tobi alguns homens levianos, homens talvez vadios ou de má índoles ou roubadores. A Bíblia diz somente que eram homens levianos, mas por ser levianos nós podemos imaginar que eram homens que praticavam o que não era reto aos olhos do Senhor. Mas de qualquer forma, Jefté passa a liderar esses homens. Aí então começa a peleja em Israel. Os filhos de Amon, como diz no capítulo 4, pelejaram contra Israel. No capítulo 5, diz: aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Irmãos, não foi qualquer mensageiro chamar Jefté. Não chamaram um garoto e o mandaram chamar Jefté, mas foram os anciãos, aqueles tidos por liderança, por honra, por conselheiro do povo, foram esses que foram chamar Jefté. Veja, queridos, que Deus ele começa já a fazer uma mudança na vida de Jefté. E por que isso acontece, irmãos? Acredito eu, porque Jefté era homem de Deus, que mesmo tendo sido expulso da sua casa, mesmo tendo sido expulso do seu lugar, ele não se afastou de Deus. A prova que Jefté não se afastou de Deus é que quando ele faz um voto a Deus, pedindo Deus vitória contra os amorreus, as palavras de Jefté é de quem conhece a Deus, de quem tem intimidade com Deus. E o que a gente pode aprender com esse momento da história de Jefté? Com esse momento de humilhação até chegar ao seu momento de honra. Eu aprendo, irmãos, que a vida da gente ela tem altos e baixos. Eu aprendo que a Bíblia diz que a palavra se encaixa em dois mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Irmãos, eu tenho acreditado que eu tenho que tratar o meu irmão, o meu próximo, o meu companheiro, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, o meu conhecido. Eu tenho que tratar o meu filho, a minha esposa. Eu tenho que tratar aqueles que estão à minha volta com o mesmo pensamento que eu gostaria de ser tratado. Com a mesma honra com que eu gostaria de ser tratado. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque Jefté passou por um momento em que ele foi humilhado, ele foi expulso da casa dele. Os irmãos de Jefté expulsaram Jefté e não quiseram saber do que aconteceria com ele. Simplesmente o expulsaram, negaram a herança do seu pai. Só que agora Jefté é convidado a voltar como liderança desse povo, como cabeça desse povo. Então, irmãos, eu penso, eu acredito, e por que eu falo que você tem que tratar o seu próximo como a si mesmo, como diz a palavra? Porque os irmãos de Jefté, eles simplesmente desprezaram Jefté.
Eles não o valorizaram, eles não viram nele valor algum e simplesmente o desprezaram. Só que agora Jefté estava voltando de forma honrosa, como liderança. E se Jefté usasse com os seus irmãos, como seus irmãos fizeram com ele? Se Jefté usasse do poder que tinha e se vingasse de seus irmãos? Por que tudo isso que eu estou falando, querido? Eu estou falando isso porque quando a Bíblia diz que você tem que amar o seu próximo como a si mesmo, a Bíblia está falando de algo com base. Então você tem que cuidar do seu próximo com o mesmo sentimento que você cuida das suas coisas, de você. Jefté agora, capítulo 6 diz, e disseram a Jefté, vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? Olha o que Jefté fala agora para eles. Olha, não foram vocês que me expulsaram. Não foram vocês que me desprezaram por eu ser filho de quem sou. Por que vocês agora vêm a mim? Porque vocês agora precisam de mim. Nós entendemos com isso, meu irmão, que Deus usa, como diz a própria palavra, né? Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Às vezes, aquele que é desprezado hoje no nosso meio é aquele que Deus vai levantar para nos liderar no futuro. Às vezes, aquele que é o menor na casa de seu pai, Deus vai levantar para ser o maior na casa de seu pai. Eu aprendo com isso, irmãos, que nós somos iguais perante o Senhor. Eu aprendo com isso, irmãos, que hoje aquele que está com poder e liderança pode amanhã ser ele quem vai chamar o menor para liderar o seu povo. Então não é o fato de nós termos uma condição financeira melhor ou maior, não é o fato de nós termos mais estudo, não é o fato de termos faculdade que nos faz melhores do que o nosso próximo, do que o nosso semelhante. Eu aprendo com isso que nós temos que ser humildes, sim. Temos que olhar os nossos irmãos como iguais e até, como diz a Bíblia, como superiores a nós mesmos. Porque esses anciãos aqui, que de repente um dia concordaram com a expulsão de Jefté, os anciãos que eram considerados conselheiros, a liderança do povo, eram quem tomava as decisões pelo povo, foram eles que foram até Jefté, não mandaram mensageiro, não mandaram recado, mas foram eles mesmos que foram ao próprio Jefté suplicar para que liderasse o seu povo contra a batalha, para que liderasse o seu povo na batalha. Então, no versículo 8 diz assim, e disseram os anciãos de Gileade a Jefté, por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. No versículo anterior, Jefté fala o seguinte, porque, pois, agora viestes a mim, porque estás em aperto? Jefté fala o seguinte, vocês me desprezaram, vocês me repeliram, vocês me expulsaram. E agora, porque vocês estão em aperto, estão sendo oprimidos, passando pelo que eu passei, vocês vêm a mim? Aí os anciãos reconhecem e dizem, sim, por isso mesmo. Nós estamos vindo a você porque nós estamos passando o que você passou.
Nós estamos sofrendo o que você passou e nós não temos condição de combater nessa batalha. Precisamos de uma liderança. Por isso nós viemos a você. Eles reconhecem a sua incapacidade de liderar o povo na batalha e reconhecem a capacidade de Jefté de liderar o povo na batalha. Reconhece a presença de Deus em Jefté. Reconhece a liderança de Deus em Jefté. No versículo 9, Jefté diz assim: Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Queridos, Jefté diz assim: se eu voltar com vocês e o Senhor me der vitória na batalha, vocês me colocarão por cabeça do seu povo? Os anciãos dizem sim. O Senhor é testemunha que você será por cabeça, você será por liderança no nosso povo. Queridos, coisas mais que eu aprendo aqui agora. Primeiro que Jefté, mesmo com toda essa situação, mesmo magoado, mesmo tendo sido expulso, ele não deixa o ódio, o rancor, a raiva dominar ele. Mesmo tendo acontecido o que aconteceu, Jefté, ele consente em voltar, em socorrer o seu povo. Ele aceita liderar o seu povo, ele aceita voltar para casa. Segunda coisa que Jefté, ele aproveita a oportunidade. Ora, ele saiu de lá humilhado, desprezado, repelido. Mas ele aproveita a oportunidade e diz agora: se eu vencer, vocês me farão líder de vocês, vocês me colocarão no lugar de honra. E o mais importante, irmãos, é que Jefté, ele mostra que ele não se afastou do Senhor em tempo algum. Ele mostra que ele tem intimidade com Deus, ele conhece a Deus e ele sabe muito bem que a vitória não virá por seu braço. Que a vitória não virá pela sua capacidade de liderar. Que a vitória não virá pelo seu potencial físico, mas virá pelo Senhor. Porque ele disse: se o Senhor nos der, se o Senhor me der vitória. Irmãos, eu costumo pregar o seguinte: não confie na sua própria força. Não confie no seu próprio saber. Não confie na sua própria inteligência, mas confie no Senhor. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, que ainda que eu saiba, Senhor, ainda que eu tenha capacidade física e mental de fazer tal coisa, eu não farei se o Senhor não for comigo. Às vezes, irmãos, nós nos decepcionamos muitas vezes porque nós confiamos na nossa própria força, na nossa própria capacidade, no nosso próprio poder de fazer e não delegamos a Deus o que de verdade pertence a Deus. Às vezes nós vamos fazer uma prova confiante na nossa inteligência e no nosso tempo que gastamos estudando. E nos esquecemos que se o Senhor não for conosco, se o Senhor não nos capacitar, se o Senhor não nos fizer lembrar de tudo que estudamos na hora da prova, nós nada podemos fazer de nós mesmos. E em muitas outras áreas da nossa vida, nós quando confiamos nas nossas próprias forças, normalmente nós nos decepcionamos. Porque a nossa capacidade vem de Deus, não é nossa. E Jefté sabia disso. Mesmo sendo um homem valente, um homem valoroso, mesmo sendo um homem provado na liderança, ele sabia que se o Senhor não fosse com ele, ele não teria capacidade nenhuma
de liderar o seu povo, ele não teria capacidade nenhuma de vencer essa batalha. E Jefté agora é impulsado na liderança desse povo. Jefté começa a tratar das coisas da batalha, do problema a ser resolvido. Jefté ele envia mensageiros ao rei dos filhos de Amon. No versículo 12, está dizendo o seguinte: E enviou Jefté mensageiros aos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Jefté, antes de se levantar para batalhar, ele envia mensageiros àquele que está querendo guerrear com ele, e ele pergunta: qual o problema? Por que exatamente vocês estão querendo guerrear contra a minha terra? O que nós fizemos com vocês? Aí o rei dos filhos de Amon responde: E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: Porquanto saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque, e ainda até o Jordão, torna-ma, pois, agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiro aos filhos de Amon, dizendo-lhe: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Queridos, o rei dos filhos de Amon fala para Jefté o seguinte: olha, o nosso problema, a nossa questão, é porque quando vocês saíram do Egito, vocês tomaram parte da minha terra. Se vocês me devolverem essa terra em paz, a gente acaba a nossa peleja por aqui, a nossa questão acaba aqui. Só que Jefté conhecia a história de Israel. Jefté conhecia a palavra, Jefté conhecia Deus. E Jefté sabia exatamente o que aconteceu quando o Israel chegou nas imediações das terras dos filhos de Amon. Então Jefté manda um segundo mensageiro dizendo para ele: olha, aconteceu assim, assim, assado. Nós não tomamos a terra de vocês. Pelo contrário, nós guerreamos contra os filhos dos amorreus, porque eles se levantaram contra nós sem causa e o Senhor nos deu. E se o Senhor nos deu, nós não possuiremos? E se quando Deus de vocês, porventura, lhe dão uma herança, uma herdade, vocês não possuem? Então nós possuiremos a terra que o Senhor nos deu. E Jefté vai mais longe. Ele diz assim para o rei dos filhos de Amon, versículo 25: Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez com ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, nas suas vilas, e em Aroé, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Irmãos, Jefté, ele nos dá aqui uma aula de história, uma aula de conhecimento de causa, uma aula de quem está por dentro da coisa, quem não está alheio à situação. Primeira coisa, a prudência de Jefté. Ele, antes de sair para batalhar, ele manda mensageiro para perguntar: por que você está querendo guerrear contra mim, meu camarada? Porventura não há situação de paz entre nós, para nós evitarmos a guerra? Segunda coisa, quando ele fica sabendo do motivo, ele diz: nada disso. Nada disso, nós não tomamos terra nenhuma de vocês.
Essa terra o Senhor nos deu. E ele diz assim ainda, se porventura o Deus de vocês lhes der uma terra, vocês não a possuirão? Depois ele vai mais além, ele diz, olha só, nós habitamos aqui há 300 anos. Os reis que vieram antes de vocês nunca questionaram. Por que vocês estão questionando agora? Por que vocês agora se acham no direito de questionar essa terra? Então, Jefté se mostra alguém prudente, alguém conhecedor de causa, alguém que sabe com o que está lidando. Irmãos, nós temos que tomar isso como lição para nós. Não nos envolvemos numa causa sem conhecimento, sem conhecê-la. Às vezes nós nos envolvemos em questões sem saber do que estamos falando, sem conhecimento de causa. E por isso, queridos, por falta de sabedoria e de prudência, às vezes nos achamos envergonhados, desacreditados. Então eu aprendo com Jefté isso. Se eu não conheço a causa, se eu não conheço o motivo, eu não entro na questão. Primeiro eu vou procurar saber a causa, o motivo, o porquê da contenda, antes de tomar partido, antes de tomar uma posição. Então Jefté, meu irmão, finalizando seus argumentos, ele diz assim, olha, o Senhor é juiz entre mim e ti, porque não pequei contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefté, que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os confins de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me saía ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e ele saiu a guerrear. Irmãos, eu entendo que quando nós estamos na razão, eu entendo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, eu entendo quando nós estamos debaixo da direção de Deus, se deixando ser guiado pelo Senhor, o Espírito de Deus ele vai conosco, ele vai à nossa frente, ele nos dá direção em tudo, ele nos dá sabedoria em tudo, ele não nos deixa ficar envergonhado. E ele nos dá a vitória por meio do Senhor. Eu entendo com isso, querido, que quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, quando nós nos preocupamos em buscar o Senhor e ouvir a sua voz e saber a sua vontade, o Senhor não nos deixa desamparados. Porque depois de todo o argumento de Jefté, quando Jefté ele cessou de argumentar, ele fez tudo que foi possível para evitar a guerra. Quando ele viu que os filhos de Amon não queriam paz, não queriam conversar, mas queriam guerrear, não queriam conversa, mas queriam guerrear, ele diz, olha, o Senhor é juiz entre mim e ti. Porque eu não fui, porque eu não pequei contra ti. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor toma Jefté e Jefté sai para batalhar. E Jefté faz um voto de fidelidade ao Senhor. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que Jefté passou aos filhos de Amon e combateu contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade desde Aroé até chegar em Mimite, 20 cidades, até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Irmãos,
o Espírito Santo toma Jefté, e Jefté sai a batalhar, e Jefté vence os filhos de Amon. E Jefté dá vitória ao povo de Israel. E Jefté, ele recebe do Senhor, e o Senhor dá vitória a Jefté em meio à luta. E Jefté, voltando para casa, ele cumpre o voto que fez ao Senhor e consagra sua filha ao Senhor. Sabe algo muito importante, meu irmão, que eu aprendo com isso? A Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de tolo. A Bíblia diz que votar e não cumprir, melhor seria não ter votado. E Jefté volta para casa e a sua filha sai ao seu encontro e era a sua única filha, a única que poderia lhe dar descendência. E Jefté não volta atrás na sua palavra. Ele honra o seu voto com Deus, ele consagra a sua filha ao Senhor e diz a palavra que a sua filha não conheceu o varão. Ou seja, a sua filha não lhe deu descendência, mesmo tendo sobre o risco de não ter descendência. Abrindo mão da sua descendência, Jefté cumpriu o seu voto ao Senhor. O que eu aprendo com isso, meu irmão? O que eu aprendo com isso é que eu não devo fazer voto de tolo. Que eu não devo prometer a Deus aquilo que eu não posso cumprir. Eu aprendo com isso, meu irmão, que, como diz a Bíblia, Deus, ele prefere a obediência ao sacrifício. Então sejamos obedientes ao Senhor. Andemos com o Senhor. Obedeçamos ao Senhor em tudo, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. O povo de Deus precisa entender, irmãos, que a vontade do Senhor é melhor para eles do que a sua própria vontade. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus é Deus que honra. Precisamos saber esperar em Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus. Quase sempre o nosso tempo, a nossa hora é indevida. Quando nós esperamos no Senhor, quando nós aguardamos o tempo de Deus, a vitória vem e vem concreta, vem certa. Eu deixo esse recado para você. Espere no Senhor. Confie no Senhor. Ainda que nesse momento você esteja vivendo na humilhação, no desprezo, na desonra, mas fique firme no Senhor. Fique firme no Senhor. Deus honra o seu povo. Deus não abandona o seu povo. Diz a palavra de Deus, a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Deus não chamou você para a desonra, para o desprezo. Deus não chamou você para ser humilhado. Deus chamou você para ser exaltado, mas espere o tempo de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Aprendamos com esse homem, que mesmo na sua infância, na sua adolescência, no início da sua vida, tendo motivos para abandonar Deus, tendo motivo para ter uma vida desprezível, tendo motivo para ser um homem magoado, um homem sem esperança, mesmo assim ele não abandonou a Deus, mesmo assim ele não deixou de viver a vida dele, mesmo assim ele não deixou de caminhar, ele continuou firme e em especial, continuou caminhando com o Senhor. Continue firme na sua caminhada. Não pare. Não desanime. Porque o Senhor que chamou você, Ele é fiel para ir contigo até o final. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.